Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, amém? É verdade, esse Deus que é a rocha, que é escudo, que é força, que é refúgio, que é protetor, está neste lugar. E nós viemos aqui, a gente vem num culto de libertação, porque queremos ficar mais parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor. E cada vez que renunciamos ao pecado, cada vez que mandamos que Satanás recue na nossa vida, cada vez que não desistimos do nosso casamento, dos nossos filhos, da nossa família e dos planos e dos sonhos do Senhor para nós, cada vez que fazemos essas coisas, nós estamos buscando ficar mais semelhantes a Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, o culto de libertação não é para quem está vivendo somente dias difíceis. Culto de libertação é para todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo, porque a libertação tem tudo a ver com a regeneração e tem tudo a ver com a santificação. Sem santificação não frutificaremos. Só que Jesus disse em João 15 que quando estamos ligados nele, na videira verdadeira, nós damos muito fruto. É muito fruto. Eu quero dizer que a sua vida vai dar muito fruto em nome de Jesus. Frutos espirituais que glorificarão o nome do Senhor. Você não nasceu para ser um derrotado. Você não nasceu para perder. Preste muita atenção nisso. Nós podemos perder tudo por causa de Cristo. Nós podemos perder os prazeres dessa vida por causa de Cristo. Nós podemos renunciar às riquezas por causa de Cristo. Nós podemos desistir de sonhos, planos e projetos que temos por causa de Cristo. Mas isso nem de longe é uma derrota. Essa é a maior vitória que existe na nossa vida. Que Cristo viva em nós, Ele é a esperança da glória. Quando Jesus Cristo vive dentro de nós, nós somos eternos. Porque foi para isso que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Para destruir aquele abismo que havia entre nós e Deus por causa do pecado. Esse abismo foi destruído. Você é um ser eterno. Você viverá para sempre. A morte não tem poder sobre você. A morte não pode te destruir. A morte não pode te pôr medo. A morte não pode te alcançar. A única coisa que a morte pode fazer com um cristão é aproximá-lo daquele que ele mais ama, que é o Senhor. A morte é quase tipo um convite para entrar na Disney. Para aquele que crê em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Do que um cristão tem medo? Se ele não teme a morte, o que ele teme? Nada. Do que é que você tem medo? Diga, eu não tenho medo de nada. Você não tem medo de nada porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo me colocou no coração de falar aos irmãos que todo decreto de derrota contra a sua vida já está cancelado em nome de Jesus. É verdade, meus irmãos. É verdade. Eu estou assim muito inspirado para falar isso. Porque às vezes a gente começa a ter pensamentos na nossa mente. Você que está nos ouvindo em casa também, na sua mente aí. Pensamentos que você não consegue se livrar deles, que eles ficam vindo. Pensamento de culpa. Um pensamento que você não vai conseguir, que você não vai alcançar, que você não vai prosperar, que você não vai avançar, que aqueles sonhos e projetos que Deus tinha para a sua vida já foram abortados. Isso é mentira. O que Deus tem para você vai acontecer sim. E se Deus já decretou isso no céu, eu quero ver quem é que pode impedir um plano de Deus. E Ele já separou boas obras para que você ande nelas, sabia disso? Isso está lá em Efésios 2:10, que você é feitura de Deus, realizado em Cristo Jesus, para que ande em toda boa obra que Deus separou de antemão para que você andasse nelas. Sabia que está escrito também, que bendito seja o nosso Deus e Pai, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Você já foi abençoado e abençoada com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nessa noite, em nome de Jesus, nenhuma dessas bênçãos será mais impedida na sua vida. Meus irmãos, nós precisamos nos levantar e começar a crer que a palavra de Deus, ela é a verdade e ela é a verdade na minha vida. Que a palavra de Deus não volta sozinha e não volta sozinha na minha vida. Porque está escrito assim,
que assim como a chuva cai do céu e para lá não torna, antes de dar semente ao semeador e pão ao que come, assim é a palavra que sai dos meus lábios, diz o Senhor. Não voltará para mim vazia, antes fará tudo o que me apraz e prosperará em tudo o que a enviei. Por isso toda a palavra que está sendo lançada sobre essa vida, sobre a tua vida essa noite, é a palavra de Deus. E ela não voltará vazia, ela vai fecundar o seu coração, a sua vida. Ela vai prosperar, ela vai frutificar. E você vai ver o resultado dessa palavra na sua história. Creia na palavra de Deus para você ver o que é que acontece. A tentativa do diabo é fazer você achar, por algum momento, que os planos e promessas de Deus não podem se cumprir. Por algum momento você achar que Satanás, o diabo, o mundo ou as circunstâncias pode destruir o seu casamento. Eu vou te dizer, não pode não. Não pode destruir sua casa, não pode destruir seus sonhos, não pode destruir seus filhos. Porque se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Qual o problema que é maior que Deus? O que podemos pedir a Deus que seja maior que seu Filho Jesus Cristo, que Ele já nos deu? O que podemos pedir de mais caro do que já nos foi dado? Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o Filho unigênito do Pai, que morreu no nosso lugar, naquela cruz, e abriu um novo e vivo caminho, onde nós, pelo sangue de Jesus, podemos entrar nos santos dos santos, e pedir socorro a Deus Pai Todo-Poderoso, que nos assiste nos nossos momentos de dificuldade, de provação, de tristeza e de pesar. Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso abrigo, Ele está aqui nesse lugar recebendo adoração. Você veio aqui para adorá-lo, então adore-o. Você veio aqui para glorificá-lo, então glorifique. Você veio aqui para dizer que santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, então declare que santo, santo, santo é o teu Deus que te ama, que te cuida, que te guarda. Nunca te deixarei, jamais eu te abandonarei, mas eis que estarei convosco todos os dias até o final. Irmão, pega essa injeção de ânimo da palavra de Deus, arregala os seus olhos, enche a sua boca de louvor e começa a dizer para as coisas que estão te perturbando: vocês já perderam na minha vida. Ah, meus irmãos, eu me recuso a ser desencorajado. Me recuso, porque eu tenho um Deus que é por mim. Jó disse: eu bem sei que os teus planos não podem ser frustrados. Eu bem sei que os teus planos não podem ser impedidos. E a palavra de Deus diz: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, para que sejam conformes à imagem de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O plano de Deus é transformar você à cara de Jesus Cristo. E eu preciso te dizer, você já está ficando. Porque quando eu olho você daqui, eu já vejo o semblante de Jesus. Amém, meu irmão? Então dê um aplauso ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Ele está aqui. Ele é bom. Ele é santo. Ele é fiel. Ele é justo. Ele é verdadeiro. E nós amamos Ele. E nós amamos a presença dEle. A presença manifesta do Senhor neste lugar. Suas doenças já foram levadas na cruz. Pelas pisaduras do Senhor, nós fomos sarados. Seus pecados já foram perdoados. As injustiças que você sofreu já foram purificadas. E toda a sua dor e toda a sua tristeza, o Espírito Santo já consolou, consola e consolará até o último dia. Amém, meus irmãos? Amém mesmo. Deus seja louvado. Até eu me animei. Quebrando o altar. Meus irmãos, eu quero falar sobre quebrar o altar na nossa vida. Quero agradecer também aqui as cidades que estão nos acompanhando pelo YouTube. Eu não sou youtuber, mas eu recebi a lista: Rio de Janeiro, Itapuá, Pinhais, Londrina, Joinville e outras cidades que estiverem nos acompanhando. Deus os abençoe em nome de Jesus. E que essa palavra alcance os seus corações, suas mentes, sua casa, sua família, os guarde, os proteja durante este período de adoração em nome de Jesus. Quebrando o altar. Meus irmãos, preciso conversar com os irmãos sobre esse texto, 2 Coríntios, capítulo 5,
15 até o 17, para quebrarmos alguns paradigmas acerca de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque muitos altares não são quebrados na nossa vida por causa de um erro doutrinário, um entendimento errado acerca deste texto principalmente. E esse texto de 2 Coríntios 5, de 15 a 17, diz assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém, meus irmãos? Esse é um texto que tem sido usado como pretexto para construir algumas heresias. Mas nessa noite essas heresias cairão por terra em nome de Jesus. E a compreensão desse texto ajudará você a vencer ainda mais na jornada de fé que você tem aqui na terra e a prosperar nos seus caminhos com o Senhor. Então, 2 Coríntios 5, 15 a 17. O ideal era ler tudo, mas não dá. Nova criatura. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Dentro deste contexto, o texto está ensinando, Paulo está ensinando, que as pessoas que chegam na igreja não devem ser mais recebidas de acordo com os rótulos e de acordo com a sua vida antes de conhecerem a Cristo. Então, se uma pessoa antes era prostituta, cobrador de imposto, se uma pessoa antes era, sei lá, uma pessoa que fazia muitas coisas erradas, era investigada pela Lava Jato, passou pela primeira, pela segunda, pela terceira instância, habeas corpus, e aí chega aqui na igreja, aceita Jesus, e você olha e cutuca o outro e fala, olha lá, é o cara da Lava Jato, mas ele não acabou de se converter. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas já passaram, nós não podemos agora ter preconceito com ele. Nós não podemos rotulá-lo. Porque assim como eu e você tínhamos o inferno pela frente, assim essa pessoa também tinha. A partir do momento que eu e você, naquele dia e naquela hora e naquele lugar, aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, naquele momento, fomos transformados numa nova criatura. Nós fomos salvos, tirados do inferno e colocados no céu, do reino das trevas para o reino da luz. E assim também esta pessoa foi. E agora nós não devemos mais nos relacionar com ela a partir daquilo que ela era, mas a partir daquilo que ela é agora. Ela é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, então, irmãos. Quando esses outros irmãos, que se tornarem irmãos porque confessam o nome de Jesus, no nosso meio, devemos tratá-lo da mesma forma como tratamos a todos os outros irmãos, sem discriminação, sem preconceito e sem rótulo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Dentro desse contexto é que Paulo diz isso. Há um contexto. A libertação faz parte do processo de regeneração da alma, viabilizando a santificação e a frutificação. Então aqui eu preciso tirar um engano. Todos foram curados dos seus males em virtude da salvação. Na hora que você se converteu, a Bíblia diz em Isaías 53, que Jesus Cristo levou sobre ele os nossos pecados, as nossas feridas, as nossas injustiças, as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. É o que a Bíblia diz. Mas você, no ato da sua salvação, quando confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, naquela mesma hora, todas as doenças que você tinha sumiram. Os seus maus hábitos desapareceram naquele instante.
A sua mente foi transformada e naquela hora, você que pensava um monte de coisas antes, agora já não pensa mais, começa a pensar tudo diferente a partir daquele minuto. Não, meus irmãos. A salvação é ato. A santificação é processo. Amém? Então, isso nos ajuda a melhorar um pouco, porque tem muito crente ainda que está acreditando que quando entregou a sua vida a Jesus, já ficou tudo resolvido, tudo, claro, você vai para o céu. Mas sabe qual é a pior coisa que pode acontecer? É um crente salvo, mas não convertido. Essa é a pior coisa que pode acontecer. Salvo, porém não convertido. Novo nascimento e conversão para a maioria das pessoas é a mesma? Pastor, é a mesma coisa. Não é, meu irmão? Não é. Novo nascimento é ato, conversão é o processo contínuo da regeneração da alma. Você pode ser salvo e não ser convertido, por quê? Porque a conversão acontece na alma. E a salvação? No espírito. Quando você é salvo, o seu espírito já está com Deus. Nós habitamos com Cristo nas regiões celestiais. Mas a sua alma precisa se converter. A sua alma precisa ser reeducada. A sua alma precisa se adequar aos padrões, princípios e valores da palavra de Deus. Então você precisa entender que existem algumas áreas da sua vida que talvez ainda não tenham se convertido. Você é salvo, mas está preso na pornografia. Pastor, eu vou para o inferno. Não vai para o inferno, mas está perdendo de viver um vidão aqui. Não vai para o inferno, mas está perdendo de ser um canal da graça de Cristo. Não vai para o inferno, mas está perdendo de estender a sua mão para o enfermo e dizer, você está curado em nome de Jesus. Não vai para o inferno, mas está perdendo de ter a boca cheia da palavra de Deus. Não vai para o inferno, mas está perdendo de viver uma vida pela fé, cheia de milagre e cheia da presença manifesta do Senhor. Então quase que não adianta ir para o inferno, quase. Quase. Me empolguei. Claro que adianta não ir para o inferno, é óbvio. Você vai passar a eternidade no céu. Mas eu estou dizendo que Satanás tem seus meios para roubar de você a vida abundante que Jesus Cristo veio te trazer. O que eu estou dizendo é que Satanás está dando um jeitinho de te enganar e dizendo assim, ó, você é uma nova criatura, já está tudo certo. Fica aí na sua como aquele crente que não dá resultado, aquele crente ineficaz, aquele crente que não funciona, que vive sofrendo derrota, 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 frustração, 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 e aí vive uma vida deprimida, uma vida cansada, uma vida tímida, uma vida covardada, uma vida de fracasso. Não foi para isso que Deus te criou, não. Deus te criou para vencer, para prosperar, para conquistar, para conseguir, para avançar. Foi para isso que Ele te criou. E te digo mais, tudo isso vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Então converte sua alma. Você tem que ser muito sincero com você mesmo para confessar pecado. Meus irmãos, confessar pecado não é uma coisa fácil. Aliás, o que Satanás quer é que você fique em silêncio em relação aos seus pecados. Porque quando Satanás coloca mordaças emocionais na nossa boca, quando Satanás prende os nossos lábios para que não confessemos, então ele continua no controle. Mas quando você abre a sua boca e diz, Senhor, Senhor, eu estou pecando contra Ti e contra o Teu santo nome, estou pecando contra o Teu trono e contra a Tua santidade e contra a Tua glória, Senhor, eu pequei. Mas, Senhor, eu quero confessar os pecados da minha alma. Eu quero confessar o que os meus desejos e paixões e inclinações têm me levado a fazer. E eu quero confessar agora me arrependendo, mudando a minha mente, deixando essas coisas, porque quero viver coisas maiores, coisas do reino de Deus, coisas dos cidadãos celestiais. Eu quero viver o céu na terra, eu quero viver a cultura do céu. Eu quero ser usado por Ti para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Eu não quero uma vida medíocre, eu não quero uma vida fracassada, onde Satanás me acusa, onde Satanás me pisa, onde Satanás me culpa. Na verdade, eu quero me levantar contra ele e dizer para ele, aqui você não entra, aqui você não fala, aqui você não acusa, porque eu estou lavado com o sangue de Jesus Cristo, meu Senhor. Aqui não.
Você tem que dizer para o diabo, aqui não. Aqui não. Nessa casa, não. Na minha vida, não. Na minha família, não. Com os meus filhos, não. No meu casamento, não. Por quê? Porque Jesus está aqui. Para me pegar, vai ter que pegar Jesus. Pega Jesus. Quero ver. Pega. Ele é Rei de Reis. Ele é Senhor dos Senhores. Ele é o Pai da glória. Você sabe quem Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Quem é maior que Ele? Se eu subir nas mais altas alturas, Ele já está lá. E se eu descer o abismo mais profundo, lá Tu estás também. Senhor, Tu me cercas por detrás e por diante. Não há um lugar aonde eu vá que o Senhor não esteja. O Senhor é grande, o Senhor é todo-poderoso. Mas a maravilha disso é que o Senhor não é só tudo isso, mas o Senhor é o meu Pai. Eu tenho pai, eu não sou órfão. Eu tenho um pai que é por mim. Meu irmão, você tem um pai que é por você. A coisa mais boa que tem pra gente que já cresceu, porque a pior coisa que me aconteceu foi que quando eu cresci, eu perdi o meu pai, aquele pai que era o super pai. Lembra do super pai? Tem algum pai que é mais forte que o seu quando você é criança? Não. Seu pai bate em qualquer um. Aliás, uma vez eu falei para um amigo meu pai dá uma surra no seu. E chegou o amigo do pai dele, o amigo do pai dele era, nossa, o amigo do meu colega era enorme, pai dele. Eu falei, pai, o pai falou assim, vamos dar uma volta aí, meu filho. Você está com autoestima muito elevada para mim. O nosso pai é o mais bonito. Ele é o mais forte. O carro dele é o melhor. Meu pai tinha uma Brasília velha. Uma Caravan velha que foi direto para o ferro velho. E o cara falava assim, meu pai tem um Mitsubishi. Eu falava assim, é Mitsubishi lixo. Porque o do meu pai é uma Caravan. Porque o meu pai era o melhor. Mas aí a gente cresce. E aí o nosso pai já não é mais tão inteligente, nem tão forte, nem tão rico, nem tão poderoso. Aí eu quero te dar uma boa notícia. Esse pai que você tem, esse pai que é Deus, Ele é o mais forte, Ele é o mais rico, Ele é o mais inteligente, Ele é o mais poderoso, Ele está em todo lugar, Ele conhece a sua vida, Ele sabe quando você chora, Ele sabe por que você chora, Ele sabe das suas derrotas, só que Ele te ama, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, Ele tem toda a força, Ele tem toda a unção, Ele é Senhor, Ele não desistiu de você, Ele te pega pela mão, a Bíblia diz, Ele te pega pela mão e Ele te conduz aos retos e santos caminhos dEle. Converta-se, em nome de Jesus. Amém? É sério. Nada é mais perigoso que um ser humano salvo, porém não convertido. Pensa com a velha mente, mesmo as convicções negativas, atitudes erradas, pensamentos malignos que tentam estrangular a voz da consciência, amargura, inveja, ódio, ainda continuam em você, mas você é salvo. Não, não você. Em nome de Jesus, não você. Você não é assim. Você é melhor que isso. Você não será derrotado. A sua mente é santuário do Senhor. Quem fala na sua mente é Jesus Cristo de Nazaré. Quem fala na sua mente é o Espírito Santo de Deus. Quem fala na sua mente é o Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele disse, eu tenho planos de paz e de bem para te dar um futuro e uma esperança. Amém? A conquista da alma. Temos que conquistar a nossa alma, meus irmãos. A alma não é conquistada no ato da salvação, como alguns pregam. Não é fácil assim, não. Não é fácil assim, não. Se fosse assim, meus irmãos, Pedro andava com Jesus. Pedro negou Jesus. Ah, sim, Pedro negou. Pedro se achava melhor que os outros discípulos? Sim, ele se achava. Pedro se achava? Sim, Pedro se achava. E ele era convertido? Em algumas coisas, mas não em todas. Até o ponto que Jesus chega a dizer, quando te converteres, vai e apacenta. É necessário a conversão.
A salvação, em muitos aqui, creio que já aconteceu. E se alguém não entregou a sua vida a Jesus Cristo, eu te suplico hoje e te imploro, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Porque se você fizer isso, quando você morrer, anjos do céu levarão você para a presença do Pai. Isso é privilégio para quem é selado com o Espírito e coberto com sangue. A conquista da alma é muito bem alegorizada pela conquista da terra de Canaã. Nós vamos ver isso, meus irmãos, mais para frente um pouquinho. Canaã significa o processo de uma vida abundante em Cristo. Para isso, muitos reis, fortalezas inimigas precisam ser vencidas. Eu vou falar um pouco sobre isso. Você precisa matar o Acã que está dentro de você. Meus irmãos, deixa eu já passar, depois eu volto. Moisés e Jesus. Nós temos que entender alguma coisa quando a gente fala de conversão e de conquista da alma. O Antigo Testamento, ele é a sombra do Novo. E todas as Escrituras, ou seja, a Bíblia toda, aponta para uma pessoa só, Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia é cristocêntrica. Tudo que está na Bíblia vai apontar para uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Mas nós vemos algumas semelhanças entre Moisés e Jesus, entre Josué e o Espírito Santo. E essas semelhanças estão ali. Matança de bebês do sexo masculino aconteceu quando quem nasceu? Moisés. Mas isso se repete quando quem nasce? Jesus. 400 anos de escravidão aconteceram primeiro para depois chegar o libertador, Moisés. 400 anos de silêncio aconteceram primeiro para depois chegar o libertador, Jesus. Espírito manso, Moisés e Jesus. Deixaram alta posição, Moisés e Jesus. Jejuaram 40 dias, Moisés e Jesus. Conduziram pessoas da servidão à liberdade. Entenda isso. O que Moisés fez? O que ele foi chamado a fazer? Tira o meu povo da terra do Egito e leva eles para Canaã, terra que emana leite e mel. Moisés participou de uma libertação geográfica, tira o povo de um lugar e leva para o outro. Jesus Cristo fez a libertação muito maior, a libertação do nosso espírito. Nos tirou do inferno e nos levou para Canaã celestial, Jerusalém celestial, o céu. Mediaram alianças. Moisés mediou uma aliança imperfeita. Jesus Cristo vem e media a aliança perfeita, o cordeiro perfeito, o sacrifício vivo, sacrificado de uma vez por todas, para todos os homens. Semelhantes. Moisés subiu o monte e enviou Josué. Quando Moisés sobe o monte, Pisga. Moisés morre em cima do monte. Desce Josué. Quando Jesus sobe o monte Gólgota, Jesus também entrega a sua vida lá. E depois que Jesus sobe, desce o Espírito Santo. Moisés é uma sombra de Jesus Cristo. Josué é uma sombra do Espírito Santo. Quem faz a travessia do Jordão para Canaã é Josué. Quem entra na terra prometida é Josué. Josué entrando na terra prometida não estava tudo fácil. Era necessário combater reis, destruir fortalezas e colocar o inimigo para correr. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele enviou o Espírito Santo. E quem entrou nessa terra aqui foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Que entrou dentro de você, você é terra de Deus. Quando o Espírito Santo entra dentro de você, você e ele vão vencer os inimigos, as fortalezas, os desejos e paixões que te afastam de Deus. Os altares que estão dentro de você, que precisam ser quebrados para que haja um único altar para o Rei da Glória, para o Senhor.
Então, quando o Espírito Santo entra dentro de nós, ele nos convence do pecado, ele nos guia na verdade, ele nos ilumina o entendimento, ele nos inspira, ele nos dá sabedoria, ele nos dá revelação, palavra de conhecimento, ele nos capacita com dons, a fim de que Jesus Cristo seja glorificado em nós e através de nós. Há uma luta dentro de você. E essa luta é vencida pelo poder do Espírito Santo que está em você. Você precisa concordar com o Espírito Santo na derrota dos seus inimigos. Você precisa concordar com o Espírito Santo na derrota do vício, na derrota da pornografia, na derrota da lascívia, na derrota da mentira, na derrota do orgulho, na derrota da soberba, na derrota da altivez, na derrota da carnalidade, na derrota do hedonismo, na derrota das finanças, do dinheiro, do poder, do status. Você precisa começar a concordar com Deus na derrota desses reis, fortalezas e altares que estão dentro de você, em conflito, brigando dentro de você. Porque quando forem derrotados, haverá só um altar e um só Deus. E aí a sua glória será como a glória de Deus. Vai brilhar mais e mais, até ser dia perfeito. E aí quando você falar, os céus estarão abertos. Quando você clamar, Ele te ouvirá. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele orar, se ele se desviar dos seus maus caminhos, e se ele buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar a sua terra. Deus quer converter a sua alma a Ele, para que você o adore em espírito e em verdade, a verdade da alma convertida a Deus. Amém, meus irmãos? Então que o Espírito Santo revele a você o que é que precisa ainda ser mudado dentro de você. Você precisa matar o Acã que está dentro de você. Meus irmãos, Josué sofreu uma derrota muito grande. Por quê? Porque havia um Acã dentro da família de Israel. Quem é o Acã? Acã é o desobediente. Se você estiver com a sua Bíblia, abra aí em Josué capítulo 7. Você precisa entender bem isso. Porque a gente está falando da conquista da alma, da sua alma. O pecado de Acã e suas consequências, Josué 7:1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Canre, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Meus irmãos, presta atenção. Acã cometeu um pecado, mas a ira do Senhor não se acendeu só contra ele. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Quando você está em pecado, a ira do Senhor não se acende só contra você. Você acha que o seu pecado não atinge sua família? Você acha que o seu pecado não atinge quem você ama? Você acha que o seu pecado é um problema só teu? Eu quero te dizer que espiritualmente não funciona assim. Isso é um pensamento ocidental, é um modo de pensar ocidental, isso é um paradigma ocidental, mas não é bíblico. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espiem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. O que ele está dizendo é: conquistar Ai é moleza. Manda uns 2, 3 mil que está tudo certo. Os caras lá são fracos, são frouxos. É isso que ele está dizendo. Envia uns 2, 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Meus irmãos, o que esses 36 homens tinham a ver com Acã? O que as pessoas da sua família têm a ver com o seu pecado? Vamos ver. Vamos ver o que a Bíblia diz. E eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se
completamente. Uma pessoa que não esteja vivendo com Deus na nossa casa pode desanimar a nossa família completamente. Sabe até quantas pessoas um usuário de crack atinge na família? Até 32. Um pecado, 32 pagando o preço. Assim também para o álcool e outras drogas. Assim também para adultério. Você acha que o adultério não atinge os filhos? Como você acha que fica um filho que tem um pai adúltero? Como você acha que ele fica? Como você acha que fica um filho que o pai sai de casa e vai viver com outra mulher, sem vergonha? Como você acha que esse filho fica? Revoltado, rejeitado, rebelde, desanimado, frustrado, deprimido, desanimado completamente. E sabe o que ele vai fazer? Vai repetir o pecado do pai. O seu pecado não fica em você, não se iluda. Nem por um momento, não se iluda. O diabo tenta te enganar com isso, mas isso é mentira. Pecado atinge as pessoas que amamos, primeiro. Sem falar naquelas que nem conhecemos, que nos admiram. E por causa do nosso pecado também desanimam. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Olha que difícil que é para o líder, quando o liderado dele peca. Olha que difícil que é para o líder. Líder já está querendo desistir. Você é líder. Você é líder na sua casa como pai, você é líder na sua casa como mãe, você é líder no seu trabalho. Olha como é difícil para o líder. Foi para entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir, antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Está falando assim, pois não valeu nem a pena passar o Jordão. Que poderei dizer? Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, que poderei dizer? Os cananeus e os demais habitantes da terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Agora ele acertou. Agora ele falou assim: que fará, Senhor, pelo teu grande nome? Porque na verdade o Senhor está sendo humilhado aqui por causa de nós. E o Senhor disse a Josué: levante-se. Por que você está prostrado? Esse é Deus. Esse é Deus. Ele olha para você na sua dificuldade, no seu problema. Deus não está de joelhos, Deus não está sentado, Deus está em pé. E Ele fala: vamos, levanta. Por que você está aí prostrado? Eu sou por você. Deus é por você. Não se prostre, não se dobre, não desanime, por pior que seja o cenário. Deus diz: levante-se. O que você está fazendo aí? Eu sou por você. Por que está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e colocou junto dos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Por isso que às vezes não conseguimos resistir ao diabo. Porque o pecado não permite, é brecha. Por isso não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornam merecedores da destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Presta atenção, Deus disse: eu não estarei mais com vocês, se vocês não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Eu não estarei mais no meio de vocês se vocês não rejeitarem o pecado, confessarem o pecado e abandonarem o pecado. Eu não estarei mais com vocês se vocês não vomitarem essa sujeira. Eu não estarei mais com vocês enquanto vocês estiverem cometendo pecado fora da igreja e na igreja vem parar de santinho. Não estarei com vocês. Deus está dizendo isso. Deus está dizendo que não tolera o fingimento, que não tolera máscaras. Mas Deus está dizendo: se você confessar, eu mesmo vou lá e acabo com eles. Porque Deus diz assim: a guerra é minha, não tereis que pelejar, a guerra é minha, eu vou acabar com eles. Se você for santo,
o santo se levanta por você. Se você confessar, Ele te perdoa. Se você confessar, você volta para os braços do Pai. Converta a sua alma. Vai, santifique o povo. Diga-lhes, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguiram resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Não vão conseguir resistir enquanto não retirar. Apresentem-se amanhã, uma tribo de cada vez. E a tribo que o Senhor escolher virá à frente. Um clã de cada vez. E o clã que o Senhor escolher virá à frente. Uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente. Um homem de cada vez. O que é isso? Qual é o nome disso? Mapeamento. O que Deus está fazendo aqui? Mapeando. Você conseguiu perceber? A tribo que o Senhor escolher virá à frente. Um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolheu virá à frente. Uma família de cada vez. A família que o Senhor escolher virá à frente. Um homem de cada vez. A lupa de Deus. O zoom de Deus. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos. E a de Judá foi escolhida, e os clãs vieram à frente, escolheu os Zeraitas, e fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Canre, foi o filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, e não me esconda nada. E Acã respondeu, é verdade que eu pequei contra o Senhor. E depois, Israel venceu. Mas Acã disse, é verdade, eu pequei contra o Senhor. Sabe, meus irmãos, precisamos ser melhores que Acã. A Bíblia diz que Acã e a sua família foi apedrejada e queimada. Isso é um símbolo do que devemos fazer com aquilo que não é de Deus que está dentro de nós. Deve ser queimado no fogo do Espírito. Deve ser lavado no sangue do Cordeiro, porque você foi criado para ser a imagem e a semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. E eu vou te dizer que nessa noite, tudo o que impedia você de ser a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso já está vencido em nome de Jesus. Nessa noite, sua alma se converterá ao Senhor totalmente em todas as áreas. E as derrotas que você está experimentando, não experimentará mais. O gosto da derrota não chegará mais aos seus lábios. Mas você vai empunhar a taça da vitória, a coroa da vitória que está reservada aos santos de Deus. Por isso é necessário uma atitude diante de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que já é uma nova criatura, se ele se humilhar e orar, se ele confessar os seus pecados, meus irmãos, eu quero ver se Deus não rompe na sua história. Eu quero ver se isso que você está cantando, que Deus é Deus de impossíveis, se isso não vai acontecer todo dia na sua vida. Eu quero ver. Porque esse Deus que eu creio não mente. E Ele é fiel para fazer cumprir a sua palavra. Mas você precisa corresponder ao chamado de Deus. E o que Deus diz hoje é, vem povo meu, confessa o teu pecado, converte a tua alma, e eu romperei na tua história. Chega de perder. Chega de perder para o diabo. Chega de perder para a nossa alma. É hora de Deus ganhar na nossa vida. É hora do Espírito de Deus nos levar além. É hora de implantarmos a cultura do céu na nossa vida, na nossa casa e sobre a nossa linhagem. Amém, meus irmãos? Vem e diz para Deus o que é que na sua alma precisa da mão dele. Deixe o seu lugar e venha, vamos orar. Fiquemos em pé e os irmãos podem vir. E venha trazendo essa inquietação do seu coração, mas venha numa postura, nunca, jamais de quem está perdendo, de derrotado, mas de quem está decidido a ter a face de Cristo, de quem está decidido a ver a presença manifesta de Deus na sua vida.
de quem está decidido a dizer e a poder olhar nos olhos do diabo, dos demônios, de quem for, e dizer: quem reina aqui é o Senhor Jesus, isso aqui acabou. Ainda tem gente que está sofrendo derrota, que está no seu lugar. Eu sei, porque Deus falou para mim. E não veio ainda, mas já deveria estar aqui. Deixe o seu lugar, em nome de Jesus. Deixe o seu lugar. Deus te conhece. Pessoa que Deus fala para mim ainda não veio. Por que não vem? Por que você não vem? Venha. Venha. Você está diante de um Pai de amor. Venha. Ele perdoa os teus pecados, Ele restaura a tua história. Venha. Porque está na hora de experimentar o melhor de Deus. Venha para ser cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito diz para você: vem, vem, em nome de Jesus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você tem o nome de Deus. Você tem o nome de Deus sobre a sua vida. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, o teu sobrenome é Jesus Cristo, nome que está sobre todo nome. Você tem um nome de Deus impresso dentro de você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. Humilhe-se aqui, para ser exaltado diante dos homens. Fique de joelhos aqui, para ficar em pé diante de Satanás e seus demônios. Se curve ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, para se levantar diante de todas as adversidades da vida, olhá-las nos olhos e declarar que aquele que está com você é maior do que este que está no mundo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, ore a Deus, faça conhecido diante dele as suas súplicas, faça conhecido diante de Deus as suas orações, abra sua boca, quebre o silêncio do aprisionamento e comece a declarar diante de Deus quem você é diante de Deus. Você é filho, você é amado, você é aceito, você é um canal da vida de Cristo, você é santo, você é justo, você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo nosso Senhor, você é mais que vencedor. Deus é por você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e confessar os seus pecados, confessa agora os seus pecados, porque Deus te ouve do céu. Deus está te ouvindo do céu, e agora mesmo os teus pecados estão sendo perdoados, porque estão sendo confessados. Pecados confessados são pecados que estão sendo perdoados agora pelo Deus Todo-Poderoso. Então eu ouvirei do céu, ouça: perdoarei os seus pecados. Sobre isso que você falou, não há mais acusação, não há mais culpa, não há mais condenação. Sobre isso que você falou, não há mais acusação, não há mais culpa, não há mais condenação. Acabou. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor está sarando você das suas feridas. O Senhor está sarando você das suas dores. O Senhor está sarando você das suas mágoas. O Senhor está curando você das suas perdas, das suas tristezas,
das suas desilusões, das traições, das injustiças, da rejeição, do abandono, do pecado, da carnalidade. Você está sendo sarado agora, nesse momento, pelo sangue de Jesus. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade nessa noite, anunciada e pregada a todos vocês. Creiam nessa palavra, creiam em Jesus Cristo, creiam no poder de Deus, porque Ele está neste lugar. Amém, meus irmãos? Se você puder, fique em pé, se puder, e olhe aqui para mim, todos que estão aqui. Começamos aqui, terminaremos no fim da nossa vida. Santificação é um processo, e nós estamos crescendo e amadurecendo até alcançarmos a estatura do varão perfeito, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Há um longo caminho a ser percorrido, mas Ele nos guia pela mão direita. Há um longo caminho a ser percorrido, mas Ele é por nós. Há muitos inimigos a serem enfrentados, mas Ele mesmo os destruirá. Há muitas provações que passaremos, mas Ele estará conosco. Não desista, não desanime, não recue. Avance no poder do Espírito Santo. Avance pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E conquiste nesta terra aquilo que Deus tem para a sua vida. Confesse todos os dias os seus pecados. Existem pessoas que estão aqui, que eu sei, que estão presas em vícios tremendos, terríveis. Mas eu quero te dizer uma coisa: Ele pode te libertar desse cativeiro. O que você começou hoje, continue amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Não desista, porque Ele jamais desistirá de você. Amém, meus irmãos?